Porque a nossa atenção, ela não é roubada só pelas notificações do celular. Ela também é consumida pelas nossas preocupações, pelos nossos medos e ansiedades. Quando tu percebe, tu já tá com o celular na mão. Era só para responder uma mensagem, dar uma olhadinha, só 5 minutinhos. Se tu já percebeu que está com dificuldade para prestar atenção e talvez tenha tentado melhorar isso, pode ser que tu tenha encontrado uma das respostas mais comuns que a gente vê hoje na internet, que é que tu acabou com o teu estoque de dopamina e por isso que hoje tu só consegue assistir vídeos rápidos, está viciado nesse tipo de estímulo muito rápido. E aí tu não consegue mais, por causa disso, assistir vídeos longos ou mesmo parar para ler um livro. Existe um fundo de verdade nisso, e esse é um dos mecanismos que está levando muita gente a não conseguir mais controlar o seu uso do celular e das redes sociais. Só que existe um aspecto mais profundo que é muito importante que tu entenda e que é ele que está associado, na verdade, ao quanto tu não está conseguindo controlar o teu uso do celular. Porque se o problema fosse só a questão da dopamina, bastaria tu fazer um detox digital, como provavelmente tu já tenha tentado. Desinstalar aplicativos, ficar sem o celular, tirar notificações e esse tipo de coisa. Mas normalmente o que acontece é que a pessoa melhora por um tempo, mas quando vê, aos pouquinhos ela vai voltando a usar o celular exatamente como ela usava antes. O tempo volta de novo a aumentar, e quando vê ela, tu tá tendo aqueles comportamentos automáticos de pegar o celular sem nem perceber. É isso que normalmente acontece quando as pessoas tentam fazer um detox digital para tentar melhorar o seu uso das redes sociais e do celular. O problema, ele tá um pouco mais profundo, e é isso que eu queria te explicar hoje, para que tu possa, então, enfim, usar uma estratégia que é melhor do que fazer um detox de celular. Então, a maioria das pessoas acha que ela abre as redes sociais porque está entediada ou porque é uma tarefa chata. Mas muitas vezes o celular se torna um escape quando a gente não quer lidar com algum pensamento ou sentimento que é desconfortável. Então, ansiedades, preocupações, tarefas que a gente está achando difícil, ou quando a gente tem medo de falhar em alguma tarefa, todo esse tipo de incômodo interno muitas vezes é daquilo que a gente está tentando fugir quando pega o celular. O celular não é o culpado por criar esses desconfortos, mas ele tem sido a ferramenta que a gente está utilizando para fugir de ter que lidar e sentir todas essas coisas que não são tão boas assim da gente sentir. Porque quando a gente entra em alguma rede social, na hora o nosso desconforto some e gera um alívio. Esse alívio faz com que a gente sinta uma recompensa de ter usado essa estratégia. E se torna muito mais provável que a próxima vez que eu me sentir desconfortável com alguma coisa, eu fuja para o celular. O problema é que quanto mais a gente usa essa estratégia, mais a gente tem tendência a repetir ela sempre que sentir algum desconforto, o que torna muito difícil realmente fazer uma tarefa mais chata ou desafiadora que leva mais tempo, sem acabar fugindo para esse mesmo mecanismo que a gente ficou ensaiando várias e várias vezes. Por isso que, para melhorar a tua relação com o teu uso do celular, não basta só tu diminuir o tempo de tela, mas sim entender quais são os gatilhos internos que estão te levando a buscar esse tipo de alívio. Até porque é isso que está fazendo com que a tua atenção também esteja prejudicada. Por isso que o importante não é tu sair desse mundo, mas sim aprender a utilizar ele de uma maneira mais saudável. E para isso tu vai precisar entender os teus gatilhos internos e aquilo que está te fazendo buscar alívio, porque a nossa atenção, ela não é roubada só pelas notificações do celular. Ela também é consumida pelas nossas preocupações, pelos nossos medos e ansiedades. E isso faz com que tenha distratores que são internos, que estão aqui dentro da nossa mente, tirando a nossa atenção das tarefas que a gente precisa fazer. Como a gente não quer lidar com os pensamentos desconfortáveis, muitas vezes a gente acaba optando pela fuga. E tá aí um mecanismo que vai se consolidando e aumentando o teu uso de telas. E aprender a entender quais são esses gatilhos é parte do que a gente trabalha na jornada Reset, quando a gente consegue, de uma maneira personalizada, entender
quais são as questões que tu não está conseguindo lidar e que estão te sobrecarregando, e a gente consegue criar juntos estratégias para lidar com isso de uma forma mais saudável. Mas existe um exercício que tu já pode fazer e que eu vou te ensinar agora e que já vai te ajudar bastante a entender melhor o que está gerando essa tua evitação, quais são esses gatilhos internos. Esse exercício se chama Hora da Preocupação e é uma técnica muito utilizada por nós terapeutas de TCC para ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade. E ele funciona da seguinte forma: tu vai separar um horário no teu dia para se preocupar de propósito. Então tu vai tirar ali uns 5 minutos do teu dia, todos os dias que tu puder, para escrever sobre as tuas preocupações, sem julgamento. Tu só vai escrever tudo aquilo que tiver na tua mente e que estiver te preocupando. E esse exercício te ajuda de duas formas muito importantes. A primeira é que a gente tem evidências de que quem faz esse exercício da hora da preocupação tem menos interrupções da sua própria mente ao longo do dia, justamente porque sabe que vai ter um horário para pensar a respeito dos problemas. Outro ponto muito importante é que ele aumenta a nossa tolerância ao desconforto, porque a gente vai entrar em contato pelo menos uma vez ao dia com as questões que estão nos preocupando e que muitas vezes a gente foge de olhar para elas. Existem muitos outros exercícios para te ajudar a entender melhor os teus gatilhos internos e como lidar com essas ansiedades, preocupações e sentimentos que de verdade são o que estão sendo os ladrões da nossa atenção. Se tu quer continuar aprendendo sobre esse tipo de conteúdo e como construir uma atenção de forma saudável e fazendo aquilo que está ao teu alcance fazer para conseguir lidar com as ferramentas digital que hoje são indispensáveis, eu te convido para acompanhar aqui o canal. E se tu sente de fazer um mergulho mais profundo para entender os teus gatilhos e recuperar o teu foco e a tua atenção, eu vou deixar as informações da Jornada Reset aqui na descrição do vídeo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, lembra de mandar para alguém que também está precisando melhorar a sua relação com esse mundo digital que a gente tem hoje.